fazer com a sua família. Eu gostaria de convidar você a tomar a sua Bíblia e já começarmos para que nós possamos ter o tempo suficiente para estudarmos essa carta tão interessante. E é um momento muito especial porque nós já estamos caminhando para o fim. Essa é a quinta carta de uma série de 7. Então, nos permitindo o Senhor, em mais 2 semanas terminaremos o nosso projeto. E o desejo do meu coração é que você esteja sendo abençoado, que você esteja sendo moldado por essas lições. Porque, como a gente tem dito desde o início, não é um seminário acadêmico, não é para você ter conhecimento histórico, é para que você tenha conhecimento prático, porque a aplicação, a visão que nós temos dessa carta é que ela é exatamente esse presente contínuo, não é algo que passou, é algo que está presente. O que eles viveram, o que eles experimentaram, as lutas que eles tiveram e principalmente as orientações que Jesus passou para eles ainda se aplica na nossa vida dos dias atuais. Então, por favor, como fizemos semana passada, troque o nome da cidade pelo seu nome e receba para você, como se Jesus tivesse pedido a João para escrever essa carta para você. É o seu momento de ler o que o seu mestre escreveu para você. Apocalipse, capítulo número 3, o verso de número 1. Nós vamos começar. São 6 versículos. Essa também é uma carta bem pequena. A maior nós estudamos na semana passada. Mas não se assuste, porque esses 6 versículos têm muita coisa para a gente poder aprender. Tem muita coisa para a gente colocar em prática. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Carta, no livro de Apocalipse, capítulo número 3, o verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não o vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos só por um instante. Senhor amado, somos humildes o suficiente para reconhecer, ó Pai, que no mundo espiritual não temos muito a oferecer. Temos, ó Pai, essa convicção no nosso coração de que se o Senhor não nos revelar a Tua palavra, Senhor amado, serão apenas textos, serão apenas letras amontoadas, porque a letra, ela mata. O que vivifica é o Teu Espírito, ó Pai, que revela para nós essa palavra. Então, Senhor, tira o que está escondido atrás do texto. E não permita, Senhor amado, que nada impeça que o que aqui vai ser dito chegue no ouvido e no coração desse irmão e dessa irmã. Não permita, meu Pai amado, que haja interrupção, que haja interferência de qualquer força do reino das trevas, mas que ele possa, Senhor, estar nesse momento em sintonia completa contigo, para que essa palavra chegue pura, cristalina, sem mistura, meu Pai amado, no coração dele e no coração dela. Porque o que queremos, ó Pai, ao final desse período, é colocar em prática tudo que esse texto tem para nos ensinar. Então, Senhor, nos molda, nos poda, nos transforma, nos limpa segundo a Tua vontade e nos coloca, Senhor, no Teu rumo, de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Bem, como a gente sempre faz, eu prefiro começar a analisar essa carta
pensando no nome da cidade. E todas as vezes que a gente tem feito isso, vocês têm percebido que o nome da cidade diz muito. Para nós ocidentais isso não faz muita diferença, porque as pessoas escolhem nome aleatoriamente. Mas para o povo oriental, e principalmente nessa época dos tempos bíblicos, cada nome tinha um significado. Os nomes não eram sem sentido, não eram sem porquê, sem uma razão. Muito pelo contrário, todos os nomes tinham uma força muito grande. Tinha o desejo do pai e da mãe de abençoar o futuro do seu filho, da sua filha. Então eles traziam no nome essa carga de bênção. E as cidades da mesma forma, e isso era muito normal. É por isso que quando a gente começa a estudar essa carta, analisando o nome dessa cidade e o significado desse nome, vai nos dar uma luz de muita coisa a respeito daquilo que ela tem para nos ensinar. Então, assim começando, parece até um pouco hilário Jesus começar essa carta, ou endereçar essa carta a uma igreja chamada Sardes, ou a uma igreja em uma cidade chamada Sardes, porque a palavra Sardes, a tradução dela é exatamente aqueles que escapam. E isso vai nos mostrar muito a respeito dessa história, muito a respeito das pessoas dessa cidade. Então Jesus começa essa carta pedindo: João, escreve essa carta para a igreja das pessoas que escapam, daqueles que conseguem fugir, daqueles que conseguem escapar antes que a morte chegue. E isso vai direcionar toda a carta, vai conduzir toda essa carta. Era uma cidade muito mais antiga do que o tempo em que João escrevia, aproximadamente 95, 96 da nossa era. Essa cidade já existia há muito tempo e ela se projetava porque ela era uma cidade muito bonita. Ela estava entre as cidades mais bonitas da sua época, principalmente alguns séculos antes de Jesus. Eles tiveram um rei chamado Creso, que era um homem muito rico, um homem muito poderoso, e que edificou nessa cidade muitas construções muito bonitas. A cidade ficou muito chamativa e ela tinha um caráter todo especial, porque ela estava no alto de uma colina e facilitava muito essa vida dela na proteção quanto às outras cidades, aos outros povos que tentassem dominar essa cidade, porque eles construíram uma muralha muito grande. E da muralha eles conseguiam ver de qualquer lado dessa colina de onde os seus inimigos estavam vindo. E isso vai nos mostrar muito a respeito do projeto de Cristo para nós como igreja. Suba ao alto, eleve-se ao alto, esteja no alto, mas mesmo estando no alto, cerque-se de proteção, porque você dali vai conseguir ver de onde é que as coisas estão vindo. Não fique vivendo no chão, não fique vivendo no subsolo. Tente alcançar as alturas, porque o seu Pai é o Pai das alturas, é o Senhor das alturas, e é lá nas alturas que Ele tem um cuidado todo especial com você. Quando a gente começa a pensar nessa carta, essa imagem da cidade de Sardes precisa ficar fixada na nossa mente. Uma cidade monstruosa, uma cidade gloriosa, majestosa, colocada no alto da colina, protegida por uma muralha muito forte e muito bem vigiada. Guarde isso. Porque não foi suficiente para essa cidade. Muitas nações tentaram alcançar essa cidade, mas ela estava muito bem protegida. Mas aconteceu que, em um certo momento da história, o rei Ciro conseguiu fazer o que a maioria das pessoas não tinham pensado em fazer. Ele conseguiu enviar um dos seus soldados. E ele sorrateiramente, no meio da madrugada, acha uma brecha nessa muralha e entra. E fica escondido até que todo mundo vai dormir. E quando todo mundo dessa cidade está dormindo, ele vai, passo a passo, abre os portões dessa cidade, permite que os soldados entrem. E quando as pessoas acordam, despertam do seu sono, os inimigos já estão lá dentro. Olha como que essa história ensina para nós. Essa cidade foi tomada,
foi completamente conquistada por um ato de esperteza. E eu acho interessante porque a história dessa cidade vai continuar. Esse rei entra, toma conta dessa cidade, toma conta desse povo, começa a governar essa cidade maravilhosa, protegida, e assusta, sabe por quê, irmãos? 3 séculos depois, a cidade que ele lutou tanto para conquistar é tomada dele. Sabe de que forma? Do mesmo jeito. Como que essa história nos ensina? Como que a gente não aprende com os nossos erros? Como que a gente não aprende depois de cair, depois de se machucar? Como que a gente não aprende? Como que a gente não absorve a lição de uma queda? Como que a gente não se cuida? Isso é muito sério, porque essa cidade foi tomada sorrateiramente e o rei que tomou essa cidade acabou perdendo essa cidade do mesmo jeito, com a mesma estratégia que ele usou. Olha como que nós vamos levianamente deixando com que aquilo que conquistamos vá se perdendo ao longo da vida, e a gente gasta muito tempo, a gente batalha muito, a gente luta muito para ter, mas depois que a gente tem, a gente simplesmente vai deixando de lado e vai deixando de lado, e aquilo parece não ter mais a mesma importância que tinha. Olha como que temos casamentos acabando com essa razão. Pessoas que lutam para conquistar o marido, para conquistar a esposa, e depois do matrimônio, depois da festa, aquilo acaba. É como se ele não tivesse mais a preocupação de continuar conquistando, de continuar trazendo essa pessoa para perto. É como se o relacionamento agora fosse algo superficial ou obrigatório. E essas pessoas já não conseguem mais manter viva a chama da paixão, a chama do romance, a chama da conquista de todos os dias. E a gente vai perdendo. Perdemos amizades, perdemos relacionamentos, perdemos dinheiro, perdemos tempo, perdemos sonhos, perdemos. E na maioria das vezes, do mesmo jeito. A primeira lição dessa igreja para mim e para você é: toma cuidado. É difícil conquistar, mas perder é muito fácil. Então guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A história vai continuar. E Sardes vai passar, depois dessa retomada, ela vai passar por uma destruição muito grande. E só depois da época de Alexandre o Grande é que ele conquista essa cidade, reforma essa cidade e traz o helenismo para essa cidade. Então ela se torna completamente pagã e ela passa a ter uma deusa. E essa deusa vai tentar trazer para si o coração dessas pessoas, porque essa deusa é aceita, é conhecida como a deusa da vida, aquela que traz a vida àqueles que estão mortos. E tudo isso tem algo a ver com aquilo que João vai escrever no primeiro século do nosso tempo moderno. Toda essa história tem uma trajetória. Então guarde isso para que você acompanhe. Você vai começar a compreender melhor o que Jesus está falando com essa igreja. É muito sério. Porque quando a gente começa a caminhar então no texto que acabamos de ler, Jesus vai se apresentar para essa igreja. E como ele sempre faz com todas as outras, ele põe as suas primeiras credenciais para chamar a atenção dessa igreja para o foco, para o objetivo daquilo que ele quer conversar com elas. E o primeiro verso diz exatamente o ponto mais pesado, mais difícil. Muito provavelmente essa primeira observação, essa saudação de Jesus é uma das mais duras que ele faz para qualquer uma das 7 cartas. Ele começa tratando essas pessoas de uma forma muito ríspida. E ele diz, olha, essa carta, esse tratado está sendo entregue para vocês por alguém que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele faz uma ponte lá em Isaías 11, quando Isaías vai descrever quem ele é. Eu quero ler para você, não precisa abrir. Isaías 11 nos diz assim:
versos de 1 a 4. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor ao Senhor. Deleitar-se-á no Senhor, no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É com essa imagem que Jesus se apresenta para essa igreja. Eu quero que vocês percebam, eu quero que vocês entendam. Quem está escrevendo para vocês é quem tem esses 7 espíritos. Aquilo que foi predito, aquilo que foi profetizado, aquilo que foi programado já há mais de quase 800 anos atrás, agora está se cumprindo em mim. Eu sou essa pessoa. O profeta Isaías falou a meu respeito e agora eu cheguei para fazer aquilo que ele falou. Eu vim e trouxe comigo os 7 Espíritos de Deus para que eu possa fazer juízo nessa igreja. É assim que ele se apresenta. E é assim que nós precisamos ver. Ele tem consigo o respaldo do trono dos céus. Ele tem consigo o apoio de toda a eternidade. Ele tem consigo toda a majestade, toda a glória, porque ele é Deus. Ele tem consigo todo o poder, ele tem consigo toda a autoridade, porque ele pode, ele fez, ele é. E quando a gente olha para essa imagem de Cristo, a primeira coisa que precisa estar bem viva na nossa mente é que ele é o representante de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é aquele que foi enviado para julgar com justiça, para julgar com equidade, para cobrar aquilo que está sendo feito de errado. Ele tem a autoridade de Deus para entrar na igreja e consertar a igreja. Às vezes a gente percebe algumas pessoas sem preparo, que chegam em algumas igrejas e começam a falar algumas coisas sem sentido, como que açoitando a igreja do Senhor, sem perceber, e algumas pessoas até se sentem felizes com certos tipos de pregação, com certos tipos de exortação, mas a exortação, o alvo final, o objetivo final dela é a edificação, é o contentamento, é a consolação daquele que está sendo exortado. Porque se tem uma coisa que a Bíblia vai dizer com muita clareza, é que o Senhor açoita, ele corrige, ele bate naqueles que ele ama. E uma coisa importante, ao se terminar uma correção, é fazer com que a pessoa que acabou de ser corrigida saiba o quanto você a ama. Muitos pais esquecem disso na hora de corrigir os filhos e batem com ódio. Batem deixando transparecer que eles realmente estão irados. E se eles pudessem, eles até matariam. É por isso que muitos filhos crescem revoltados. É por isso que muitos filhos crescem e querem distância dos pais. Porque eles não estão mais nesse projeto. Quando Jesus chega para corrigir, quando Jesus chega para exortar essa igreja, ele quer que essas pessoas entendam, olha, eu trouxe comigo todo o arsenal dos céus. E o meu projeto com vocês é valorizar os seus pontos positivos e corrigir os seus pontos negativos até que vocês entrem na perfeição do molde que o Pai de vocês criou. Até que vocês consigam ser santos como o Pai de vocês é santo. Até que vocês consigam atingir a perfeição que o Pai de vocês tem. Porque o alvo final, o projeto final é que vocês alcancem essa perfeição para que vocês possam passar a eternidade com ele. Jesus vai para essa igreja e vai dizer uma palavra muito dura. Eu sei que no meio das pessoas vocês têm um nome de que vocês têm uma vida muito boa.
vocês têm uma reputação muito boa, vocês têm elogios de muitas pessoas, mas vocês só aparentam estar vivos. Na verdade, vocês estão mortos. É complicado porque essas palavras vieram do dono da vida. Essas palavras vieram do único ser capaz de produzir vida. E não apenas a partir do nascimento virginal em Maria. Ele tem essa capacidade desde o versículo 1 do Gênesis. Tudo que foi feito por ele, através dele, por meio dele, por intermédio dele. Ele é a palavra, ele é o Logos, ele é a expressão de Deus nessa terra. Ele vive por criar, ele vive por produzir isso. A vida que sai dele é algo muito natural. Então não tem como fazer de conta, não tem como fingir. Imagina você fazer de conta que toca, como eu faço de conta que toco violão, diante de um maestro. Não adianta. Por mais que você lute para tentar fazer os acordes no momento certo, fazer as nuances no momento certo, ele vai perceber que você não é perito no seu instrumento. Por quê? Porque ele é. Não adianta fazer de conta que você é, porque os olhos dele têm a perfeição, os ouvidos dele têm a perfeição, ele consegue ver, ele consegue ouvir, ele consegue perceber coisas que as outras pessoas não conseguem. Por quê? Porque ele é especialista nisso. E olha que estamos falando de seres humanos. Nesse caso, nós estamos tratando do dono da vida. E ele vira para essa igreja e fala: olha, vocês não têm. Vocês acham que têm, mas vocês não têm. Não é um qualquer que está falando. Eu estou falando de algo que eu conheço. Eu estou falando de algo que eu domino. A gente sempre tem essa grande divisão entre conselho e opinião. Opinião você pega de qualquer um. Porque é só uma opinião. É uma pessoa que talvez vai te dar uma opinião errada. Uma pessoa que talvez vai te dar uma opinião que vai te prejudicar mais do que ajudar. Mas conselho não. Conselho você só pode pegar como especialista. Se você virar para qualquer um de nós e perguntar, por exemplo, nesse momento que o Brasil está vivendo, qual é a profundidade da seriedade do momento que nós estamos vivendo, dessa crise com esse vírus, a gente não consegue explicar. Talvez a gente consiga até repetir o que nós ouvimos nos rádios, nas televisões, nas explicações, mas são termos que a gente, na verdade, não domina. E por mais que a gente tente dialogar, a gente vai ficar meio sem graça em um certo momento, porque o nosso conhecimento vai acabar. É a mesma coisa às vezes com política, às vezes com futebol, às vezes com direito. Se você senta para conversar com um advogado, a impressão que a gente tem é que a gente deveria ficar de boca calada o tempo inteiro, porque tudo que a gente fala parece não ter nada a ver. E é exatamente essa a realidade, a verdade. Quando você está diante de um especialista, não adianta fingir algo. Ele tem critérios, ele tem conhecimento suficiente para poder te avaliar e saber se você é ou se você não é. Não adianta fingir para quem é especialista, não adianta fazer de conta para quem domina o assunto. Essa igreja vai ter esse primeiro choque, porque o dono da vida vai falar para eles: olha, não adianta fingir. Eu sei que vocês não têm vida, vocês estão mortos. As pessoas estão até dizendo que você tem. A sociedade está até dizendo que você é uma das melhores. Mas é tudo mentira. Isso é só opinião. Reputação é aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Caráter é aquilo que Deus pensa a seu respeito. Então, quando você quiser criar o seu caráter, pergunte a Ele: Senhor, quem eu sou aos teus olhos? Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Pode até ser que a gente não goste da resposta, mas Ele vai nos responder. É interessante, porque quando a gente percebe isso,
Jesus vai fazer uma ponte daquilo que ele mesmo falou no finalzinho do Sermão do Monte. Algumas pessoas me dirão abertamente, olha Senhor, na terra nós fizemos e acontecemos. O Senhor tem que ver como que era a gente lá na igreja. O Senhor tem que ver o que a gente fazia. E ele vai dizer, olha, aqui em cima eu nunca te conheci. Para mim, você nunca foi nada. Isso é triste, muito triste. Porque essa igreja tem esse primeiro diagnóstico, essa primeira revelação de Cristo. O verso 2 vai nos chamar para um ponto muito interessante. Ele escreve um texto muito sério, ele diz, olha, ser vigilante e consolida o que estava para morrer. É interessante porque ele acabou de falar para essa igreja, olha, você está morto, você não tem vida. Mas ele vai desmistificar o que ele falou. E em um certo momento ele vai acabar deixando essas pessoas perceberem que aos olhos dele existem 3 grupos nessa cidade. E ele gosta disso, nós já vimos isso nas outras cartas. Ele gosta de separar o joio do trigo, porque só ele tem essa capacidade, só Deus tem essa percepção, só Deus pode realmente dizer quem é e quem não é. Porque a gente não tem essa capacidade. É por isso que ele fala para a gente não julgar, nem como bom e nem como ruim, porque nós ainda não temos essa habilidade. Ele tem. Ele olha para essa igreja e diz, olha, vocês têm nome de que vive, mas vocês estão mortos. Mas mesmo assim, eu queria que vocês se fortificassem. Eu queria que vocês vigiassem. Eu queria que vocês tomassem uma posição diferente. Eu queria que vocês reagissem. Porque eu preciso que vocês façam algo. Consolida os que estavam para morrer. Essa fala de Jesus não é para toda a igreja, infelizmente. Porque a maioria dessa igreja já estava morta. A maioria dessa igreja já estava perdida. Mas é como a parábola das 10 virgens. Às vezes a gente joga pedra nas 5 loucas, mas se você ler essa parábola com bastante calma, você vai perceber que as 10 dormiram. Não foram só as 5, as 10 dormiram. O sono vem, o cansaço vem, a dificuldade de caminhar com Cristo vem, a luta vem. Às vezes a gente joga pedra no filho pródigo e sem perceber a gente acaba apontando para nós o dedo do juízo, porque em algum momento da vida a gente acaba fazendo a mesma coisa. E Jesus vai dizer para essa igreja, olha, acorda enquanto é tempo. Presta atenção. É como se ele tivesse dado um balanço naquelas pessoas, uma sacudida neles. Olha, presta atenção. Não viva só de aparência, acorda para a vida. Presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no risco que você está correndo, porque a coisa é muito mais séria do que você imagina. E assim que você cair em si, como esse rapaz caiu, e essa é toda a diferença da história do filho pródigo, porque ele vai caminhando na perdição, e como a Bíblia diz, um abismo vai se tornando pior do que o abismo anterior, e vai chamando um outro abismo ainda pior do que ele, e quando ele está no fundo do poço, a Bíblia vem e diz para mim e para você, e caindo em si, ele percebeu. É esse o ponto. É esse o momento em que eu e você acordamos para a vida. É esse o momento em que nós definimos quem é que está morto de verdade ou quem é que está apenas dormindo. Você vai perceber, por exemplo, quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia e ele chega na beira da praia, e a primeira coisa que acontece ali enquanto ele está cumprimentando algumas pessoas é ele ser abordado por Jairo, o principal daquela cidade, um homem muito querido naquela cidade. Ele diz, Senhor, tem misericórdia da minha filha porque ela está morrendo. Jesus então se compadece dele e começa a andar em direção à casa dele. Não se tem noção de quantos metros era essa caminhada, mas era uma estrada suficiente para que a multidão o apertasse, para que a multidão o comprimisse. Ele vai curar uma mulher no meio da estrada e às vezes a gente fica meio questionando como é que foi a visão de Jairo por Jesus ter parado para atender aquela mulher, mas isso é uma história para um outro dia, não é para hoje. O fato é que assim que ele acaba de curar essa mulher,
quando ele se volta para Jairo, Jairo já não está mais sozinho. Agora ele está conversando com alguém, um dos seus, alguém que veio da sua casa. E essa pessoa vem e diz para ele, olha, para de incomodar o mestre, não dá tempo mais não, acabou. Você já passou por isso? Você já viveu isso na sua vida? Alguém chegar para você e falar assim, esquece esse sonho, dá tempo mais não, filho. Você errou, você pecou, você caiu da graça, você traiu a confiança de Jesus, não dá tempo mais para nada. O seu projeto, o seu alvo, o foco da sua busca morreu. Esquece. Deixa ele em paz agora e segue a sua vida. Agora você vai ter que conviver com essa dor, agora você vai ter que conviver com essa perda, agora isso vai passar a fazer parte do seu dia a dia. Agora essa história foi incluída na história da sua casa, foi incluída na história da sua família. Deixa ele seguir a estrada dele. Ele não tem mais nada que ele possa fazer por você, não tem mais nada que ele possa fazer para mudar essa situação. Ele até é Senhor, ele até é Deus, mas nesse caso não adianta ficar incomodando ele, porque o martelo já foi batido, não dá mais para fazer nada. Jesus espera essa conversa. E eu fico imaginando como Jairo tirou os olhos dessa pessoa e olhou para Jesus. E quando ele olha para Jesus, completamente desnorteado, completamente abalado pela notícia que ele acabou de ouvir, Jesus vira para ele e fala, não duvida. Não acredita no que as pessoas estão te falando. Não troca o que eu estou te falando por aquilo que você está ouvindo por aí. Não dá ouvido às pessoas que estão tirando você do foco do que nós estamos fazendo juntos. Não deixe as pessoas desvirtuarem você do caminho que nós estamos trilhando juntos. Não deixe as pessoas desmotivarem você de continuar nessa caminhada comigo. Nós ainda estamos caminhando. Nós ainda estamos progredindo. Nós ainda não chegamos no final. Não para de crer. Isso é uma decisão muito séria para mim e para você. Porque quando Jairo toma essa decisão de deixar de acreditar ou de não dar todo o crédito àquilo que ele acabou de ouvir, mas permanecer crendo naquele que estava com ele nesse caminho, ele vai perceber que vale a pena. Porque quando ele chega na casa, Jesus manda todo mundo sair. Entra ele com algumas pessoas na casa e fala, olha, esquece o que o camarada te falou. Esquece o diagnóstico que te falaram. Esquece a previsão que te falaram. Esquece a profecia do inferno que foi jogada sobre a sua vida. Esquece a palavra do mal que foi lançada sobre você por esse enviado de Satanás. Esquece, porque ele não falou o que eu queria que ele falasse. Quem vai te falar o que eu quero te falar sou eu mesmo. Eu trato direto com você. Então escuta o que eu tô te falando. Ela não morreu. Ela está dormindo. Compreende como que essa igreja está vivendo esse momento? Talvez as pessoas, ao ouvirem essa primeira frase, ao ouvirem o primeiro versículo, virariam as costas e falar, ih, acabou, não tem jeito mais não. Vamos embora, vamos fechar essa igreja, vamos desistir disso tudo. O mestre já falou que nós estamos mortos, o mestre já falou que nós estamos acabados, o mestre já falou que não tem mais esperança, esquece. Ele já deu o veredito final. Ele já falou que não tem mais jeito. Só que a morte para Jesus não é o fim. A morte para Jesus é a ponte para algo ainda melhor. A morte para Jesus é a ponte para a vida real. A morte para Jesus é a ponte para a vida eterna. É isso que ele conversa com Nicodemos no capítulo 3 de João. Ele fala, Nicodemos, você não consegue entender. Você tem que morrer para você nascer de novo. Você tem que acabar essa sua existência para que você tenha acesso a essa nova existência. E Jesus vira para essas pessoas e fala, olha, seja vigilante. Presta atenção no que está acontecendo. Por quê? Porque para aqueles a quem ele chama, ainda tem esperança. Para aqueles a quem ele socorre, ainda tem esperança. Foi ele que disse para mim e para você, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que ele fala para essa igreja, olha, ser vigilante. E depois dessa vigilância ele dá uma ordem.
cuida daqueles que estão quase morrendo. Sabe, irmãos, tem um mal infiltrado na igreja do Senhor. Tem uma peçonha do inferno que está acabando com a igreja do Senhor. O julgamento. Isso é muito sério, porque o sujeito tem a cara lavada de acabar de ser perdoado por Deus e jogar pedra no irmão que está passando uma dificuldade talvez até menor do que a dele. Jesus falou isso em uma das suas parábolas. Ele tinha a história, contava a história de um homem que devia muito dinheiro para um homem, para um rei. Muito ouro, toneladas de ouro. E esse homem então é perdoado da sua dívida. E assim que ele é perdoado, o infeliz vai para casa, encontra o seu servo que devia a ele uma ninharia e manda o homem para a cadeia. Sabe, irmãos, eu não consigo entender como que alguém que saiu do lamaçal do pecado como nós saímos, se acha no direito de ficar condenando alguém. Jesus diz, olha, vigia, sê vigilante. Para de achar que a sua situação é de elite, para de achar que agora você é especial. Para com isso, porque isso não é verdade. Acorda para a vida, acorda para a realidade. Você estava morto agora. Você estava acabado agora. Eu te dei uma nova oportunidade, eu te dei uma nova chance. Então, ser vigilante agora. E a vigilância é um negócio muito sério, irmãos. Porque Jesus, lá no jardim do Getsemane, ele vai falar com os discípulos, olha, eu preciso que vocês vigiem comigo. E eles foram dormir. Jesus vai, ora, e quando volta, tá lá os infelizes dormindo de novo. Jesus dá uma balançada nele e fala, meu irmão, acorda para a vida. A batalha espiritual está acontecendo. A guerra espiritual está acontecendo. O inferno está lutando contra você. Eu estou batalhando, eu estou lutando, eu estou pleiteando a sua guerra. E ao invés de estar comigo nessa batalha, mesmo que eu não precise da sua ajuda, mas ao invés de estar comigo nessa batalha, você está dormindo. Irmão, não tem como, no século 21, os seres humanos ainda não entenderem essa mensagem. Acorda para a vida. Você acabou de sair do lamaçal de pecado. Quem você acha que você é para ficar julgando? Quem você acha que é para poder ficar apontando o dedo para o irmão que ainda está fraco na fé? Jesus vira para essa igreja e fala, olha, ser vigilante, fortalece esses irmãos que estão quase morrendo. Gasta o seu tempo agora de gratidão por aquilo que eu acabei de fazer por você, em gratidão ao que eu acabei de fazer. Agora cuida desses aí que estão quase morrendo. Trabalha para que eles não passem por aquilo que você passou. Cuida deles, ora por eles, entra na batalha com eles, ama eles. Derrama sobre eles o que eu derramei sobre vocês. Entendam, de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Agora, entra na vida dessa pessoa para fazer a diferença. Entra na vida dessa pessoa para somar. Entra na vida dessa pessoa para modificar. Quando esses irmãos acordaram, começaram a observar que tinha gente cambaleando na fé. E a primeira orientação de Jesus é: não aponta o seu dedo. Não julga. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser cada um de nós. E esse irmão que hoje a gente joga pedra pode ser o instrumento que Deus vai usar para nos abençoar. Lembra da história de Jó? Lembra que os 4 amigos infelizes que chegaram na casa dele começaram a pressionar, começaram a tentar achar razões humanas do que é que estava acontecendo com Jó. E no final do livro, no capítulo 42, Deus vira para Jó e fala: Jó, eu vou abençoar seus amigos se você orar por eles. Eles te jogaram pedra, eles te acusaram, eles não entenderam o que você estava passando, eles não conseguiram fazer uma leitura real daquilo que estava acontecendo com você e falaram mais do que devia. Eles, como Salomão diz, eles se prenderam com as palavras da boca.
Se tem algo, irmãos, que a gente vai aprender e conviver com ela, é exatamente isso. Deus nos deu um privilégio enorme. Deus nos deu uma graça enorme. Você pode nascer, crescer e morrer sem ter que pedir perdão nenhuma vez na sua vida. Você pode passar toda a sua trajetória nessa terra sem ter que pedir perdão nenhuma vez na sua vida. Basta não errar. Basta que você não traia a confiança do Senhor. Que você não crie uma outra trajetória. Jesus fala para essa igreja, olha, vigia e cuida desses que ainda estão aí. Olha para eles com a mesma misericórdia que eu orei para você. Lembra da oração do Pai Nosso? Senhor, perdoe as nossas ofensas, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Lembra de Jesus na cruz? Senhor, não imputa sobre eles esse pecado. Lembra do Sermão do Monte, quando Jesus diz, não odeie seu inimigo, não torça para que ele caia, não torça para que ele seja destruído, não torça para que ele vá para o inferno. Lute para que ele encontre a verdade. Ame ele. Ame. E o padrão do amor é amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus vai falar para essa igreja, eu sei que as obras que vocês estão fazendo não são íntegras diante do Senhor. É muito complicado, irmãos, porque essa igreja tinha tudo para dar certo. Mas eles começaram a tomar decisões muito erradas. Eles começaram a fazer as coisas do jeito que eles achavam que tinham que fazer e começaram a errar uma vez após a outra, e Jesus chega para eles e fala, olha, o que vocês estão fazendo, as obras de vocês, não têm integridade diante de Deus. Não podem ser apresentadas a Deus. Isso é muito complicado, porque quando você lê o capítulo 1 de Isaías, ou quando você lê o capítulo 1 de Malaquias, você vai ver a repúdia de Deus para o culto que aquelas pessoas prestavam, para a adoração que aquelas pessoas prestavam. No livro de Malaquias, ele chega a dizer, oxalá tivesse um sacerdote aí, um cabra macho do Nordeste, desses que tem realmente sangue na veia, para poder fechar o templo e não deixar vocês entrar aqui dentro. Porque toda vez que vocês entram aqui, me dá nojo daquilo que vocês estão fazendo para mim. Essas pessoas são do mesmo padrão daqueles hipócritas que Jesus condenou tanto, os fariseus, e que infelizmente ainda infestam a igreja do século 21. Essas pessoas são aquelas que fazem para aparecer, são aquelas que fazem para o seu nome aparecer. E Jesus diz, olha, o que vocês estão fazendo não tem integridade diante do Senhor. Porque não é o que você faz, é o que te motiva a fazer. Isso nos faz lembrar do capítulo 4 de Gênesis, quando dois irmãos vão apresentar a Deus o melhor que eles têm. E eles realmente trazem o que eles têm de melhor. Eles realmente trazem aquilo que eles colheram, aquilo que eles produziram de melhor. Só que um é aceito e o outro é rejeitado. Abel é aceito, Caim é rejeitado. Não por causa daquilo que Caim tinha na mão, mas por causa daquilo que Caim tinha no coração. Ele não fica irado com Deus porque Deus rejeitou ele. Ele fica irado com Deus porque Deus aceitou o irmão. Lembra que a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo? Assim que ele volta para casa, o irmão fala, eu não acredito que o Senhor vai aceitar esse infeliz. Eu não acredito que o Senhor vai abençoar esse infeliz. O que fazemos precisa ter integridade diante do Senhor. Nós sempre dizemos na igreja, irmãos, por que você está cantando? Por que você está louvando? Por que você está fechando os seus olhos? Só porque alguém mandou? Por que você carrega a Bíblia na rua? Por que você gasta tempo se ajoelhando para orar? Por que você faz o que você faz? Só para as pessoas ficarem te vendo? Só porque é um ritual da igreja? Só porque está todo mundo fazendo? É só isso? Essa é a única motivação? Então está tudo errado. Porque ele não julga as nossas ações.
Ele julga os nossos corações. E quando o nosso coração está fora da sintonia do Senhor, não tem nada, absolutamente nada que você faça que vai ser aceito por Ele. Isso é muito sério, porque vivemos fazendo coisas e imaginamos que estamos fazendo as coisas certas. E quando Jesus diz, olha, pelo fruto se conhece a árvore. Você pode até enganar pessoas que não são especialistas em árvore. Você pode até enganar pessoas que não têm habilidade para julgar o seu fruto da maneira correta. Mas essa igreja está diante de Jesus. Eu e você vamos entregar as nossas obras para Ele. E como Ele mesmo diz, eu vou julgar com os 7 Espíritos de Deus, para que eu possa julgar com justiça e equidade, para que eu possa punir quem precisa punir, para que eu possa honrar quem precisa ser honrado. O verso 3 vai nos apontar para algo muito sério. Quando Jesus vai dar a essa igreja, então, o antídoto, vai dar a essa igreja o remédio, a vacina, vai dizer para eles como sair dessa situação tão complicada. Exatamente como nós dissemos no início. Todas as vezes que existe a correção, ela é por amor. Ela é para produzir algo bom. Ela é para produzir a transformação. E Jesus então vai falar com essa igreja, olha, eu quero que vocês façam uma coisa muito séria para mim. Ele vai dizer no versículo número 3, olha, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Aí complica. Aí complica. Porque Paulo vai dizer para os romanos que diante de Deus nós somos indesculpáveis. Tudo que você precisa, e nós falamos um pouco sobre isso semana passada com Tiatira, todas as vezes que a gente tem essa oportunidade, ele vai dizer para mim e para você, olha, toma cuidado, porque eu já te falei. Sabe, quando você erra, e você chega em casa, e você tem que falar com o marido, com a esposa, e você fica, meu Deus, ele vai falar aquela frase. Ele vai jogar isso na minha cara. É quando a pessoa vira para você e fala, eu te avisei. Já passou por isso? Dói, não dói? Machuca a nossa alma, machuca o nosso ego. Mas é verdade. Ele te avisou. Ela te avisou. O problema é que nós não demos valor para esse aviso. Jesus vira para essa igreja, olha, lembra-te daquilo que você tem recebido. Lembra daquilo que você tem ouvido. Lembra daquilo que você já passou de experiência. Lembra quantas vezes você caiu nesse mesmo buraco. Lembra quantas vezes você foi injustiçado. Lembra quantas vezes você foi traído. Quantas vezes você passou por essa situação. Lembra do que você já viveu. Traz à memória a sua história para que você possa recriar a sua vida. Ele diz, olha, lembra o que você recebeu e guarda. Isso é muito sério, irmãos, porque nós não gostamos de guardar coisas que nos ferem. Nós não gostamos de guardar coisas que nos machucam. Preferimos esquecer. Porque a maioria das pessoas que guardam para sofrer com isso. E elas vão ressentir aquela dor. Eu lembro que um tempo atrás a gente estava falando sobre isso na igreja. E a ilustração que eu dei foi exatamente essa. O ressentimento. É como se você tivesse pisado numa tábua com um prego. Imagina a dor que é. Quem já teve essa triste experiência sabe do que eu estou falando. Você pisa numa tábua e lá está uma pontinha de prego e ela fura seu pé. Aí quando é no outro dia que você vai contar aquilo para alguém, você sai do seu lugar, vai de novo naquela tábua com aquele prego e pisa outra vez. E no outro dia, quando você vai contar para outra pessoa, você vai lá e pisa outra vez. E toda vez que o pé começa a latejar e começa a doer, você vai lá na tábua e pisa outra vez. O ressentimento é exatamente isso. É voltar aonde te machucou. É voltar aonde te feriram. É voltar aonde te fizeram mal.
e voltar a sentir aquilo, é trazer de novo essa experiência. Se já doeu da primeira vez, qual é a utilidade desse ressentimento? Isso não prejudica quem te feriu, isso não prejudica quem te magoou, isso só prejudica a você. Jesus diz para essa igreja, olha, guarda o que você recebeu, guarda o que você ouviu, guarda para que você saiba agora controlar a sua vida. É o que o salmista vai dizer para o Senhor, Senhor, me ensina a contar os meus dias, de tal forma que eu atinja, que eu alcance um coração sábio. É o que Paulo vai dizer na sua carta, olha, uma coisa eu aprendi, a combater o bom combate. Porque nem todo combate é bom, nem todo combate é pra gente entrar, nem toda peleja é pra gente guerrear. Tem coisa que a gente entra de atrevido e a gente acaba quebrando a cara e a gente volta pra casa e Jesus chega e aponta o dedo pra mim, pra você e diz, eu te avisei. Ele vira para essa igreja e fala, olha, eu estou te dando um aviso. Guarda o que você aprendeu. Guarda. Porque quando você guarda, você se arrepende. Quando você guarda, você traz essa experiência no seu coração. Só que ele vai dar uma adversativa complicada daqui para frente. Ele diz, olha, portanto, se você não vigiar, do jeito que eu acabei de falar com você para vigiar, eu vou vir contra você como um ladrão. Você não vai saber a hora que eu vou vir. E eu vou vir para pelejar contra você. Eu não sei, irmãos, como que isso chega no seu ouvido. Sinceramente que eu não sei. Eu queria que chegasse com muito temor e tremor do Senhor. Porque Ele está dizendo para essa igreja, olha, eu acabei de tirar você do estado de morte. Eu acabei de dar a você uma nova chance de vida. Eu acabei de dar a você mais uma oportunidade de sair desse abismo onde você estava. Agora eu estou te falando, vigia. Vigia para você não entrar nesse negócio de novo. Porque se você entrar, você não vai mais ter o meu favor. Agora eu vou estar vindo contra você. E eu ainda vou te dar um aviso. Eu vou vir como um ladrão e você não vai saber quando eu vou chegar. Eu vou vir para lutar, para batalhar contra você. Eu vou pelejar contra você e você não vai saber que hora isso vai acontecer. Irmão, eu não sei o que acontece no coração de um ser humano quando ele ouve uma ameaça dessa, uma promessa dessa, e o coração dele não treme de pavor, porque quem está fazendo essa promessa não é um ser humano qualquer, é um Deus que nunca falha, que nunca volta atrás naquilo que Ele promete. Ele não é homem para mentir, Ele não é homem para se arrepender. Aquilo que Ele fala, Ele faz. Ele está falando para essa igreja, olha, eu estou te avisando, toma cuidado com a sua vida. Vigia, porque se você não vigiar, se você não guardar aquilo que você recebeu, se você não guardar aquilo que você ouviu, se você não se arrepender daquilo que eu estou falando que você precisa se arrepender, desse dedo seu apontado para todo mundo, dessa mania de achar que você é melhor do que as pessoas, dessa mania de você achar que do jeito que você está fazendo, Deus vai engolir de qualquer maneira, se você não tomar cuidado e não se arrepender dessas suas práticas, eu vou vir contra você. Isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. Jesus vai continuar. Ele vai dizer para essa igreja, olha, tem pontos a favor de vocês. Tem pontos a favor. Tem pessoas aí que não se contaminaram. E elas estão de branco andando comigo. Isso é bom. Mas isso cria um peso muito grande. Porque Jesus agora vai dizer para essas pessoas que elas estão sentenciadas. Porque o fato de existir pessoas no meio deles que não se contaminaram com aquilo que eles estão praticando, vai dar para eles essa certeza, olha, dá para viver do jeito que eu estou falando que dá. Dá para viver do jeito que eu estou falando que dá para viver. Tem gente aí que conseguiu.
Quando ninguém consegue, irmãos, nós estamos tranquilos. Quando ninguém... É por isso que o mundo tenta fazer você provar que você é um pecador, tenta fazer você escorregar em alguma coisa. Não porque eles querem te derrotar. O que eles não querem é que você seja diferente. Porque nós não somos especiais. Nós não somos... não temos nada de especial. Somos seres humanos como qualquer outro. Não somos especiais. Nós somos diferentes. Nós enxergamos diferente. Nós reagimos diferente. Nós fazemos as coisas diferente. Nós temos um caráter diferente. Isso incomoda, porque as pessoas não querem. Elas querem que você seja mais um na multidão. Porque quando você consegue ser diferente, quando você consegue fazer algo diferente, quando você consegue provar que é possível, isso acaba com eles. Não sei se você já teve o prazer de entrar numa empresa e tá todo mundo fazendo algo. E de repente você chega fazendo a diferença. E quando você chega, as pessoas viram para você e falam: você está acabando com a gente. Jesus fala para essa igreja: olha, tem pessoas aí que conseguem. Porque se tem uma coisa que o século XXI tem nos ensinado, é que nós temos o mau hábito de transferir responsabilidade. Nada é nossa culpa. Desde o jardim do Éden. Senhor, a culpa não é minha não, a culpa é dessa mulher que o Senhor criou para mim. Ela deve ter vindo com defeito. Tem alguma coisa errada nela. Eu não, Senhor. Eu não fiz nada. A culpa é da cobra. Foi essa serpente aí que me enrolou. Isso vem acontecendo. Isso vem fazendo parte da nossa vida. E nós criamos esse hábito. Lá na igreja a gente sempre fala, principalmente a respeito do louvor. Os irmãos vão louvar. O ministério de louvor vai cantar. Vão conduzir o período de louvor. Mas a minha adoração, para chegar no céu, depende de mim. Não depende do ministério de louvor. E as pessoas chegam no final do culto e dizem: misericórdia, mas que louvor ruim. Bom, o seu louvor é ruim. Porque se não chegou no céu, a culpa é sua. Você estava lá, Deus estava lá. E ele diz que se você for sincero, ele vai ouvir. Se aquilo que você tem para entregar para ele for uma adoração verdadeira, ele vai escutar. E se você realmente está na igreja para adorar ao Senhor, ninguém do Ministério do Louvor tem o poder de acabar com a sua sintonia com Ele. Ninguém no Ministério de Louvor tem o poder de impedir que a sua adoração chegue no céu, porque Paulo vai escrever para os romanos: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pastor, hoje a pregação foi muito ruim, eu não entendi nada. Por que será? Será que a culpa é do outro? Será que é o outro? Jesus vai dizer para essa igreja: olha, tem gente aí que conseguiu. E eles vão andar de branco comigo. No verso 5 ele vai continuar essa explicação e vai dizer: olha, eles vão ter o nome deles escrito no livro da vida. Quando você vai num cartório, você vai encontrar lá 2 livros. Um livro de registro de nascimento e um livro de registro de óbito. Um livro da vida e um livro da morte. As pessoas que estão no livro da morte nunca passarão para o livro da vida. Mas as que estão no livro da vida, com certeza, uma hora ou outra, vão passar para o livro da morte. Por quê? Porque a nossa vida aqui é assim. Você, infelizmente, nasceu, a única certeza que você tem é que você vai morrer. Você não sabe se você vai ser rico, pobre, gordo, magro, alto, baixo, moreno, claro, se o seu cabelo vai ser liso, encaracolado. Você não sabe nada. Na verdade, você não sabe nem chorar. Alguém tem que te dar um tapa para você aprender a chorar. Porque nem isso a gente sabe quando nasce. Mas uma coisa a gente sabe. Nasceu, uma hora ou outra vai morrer. No mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual tem um livro da vida, escrito pelas mãos do dono da vida. Aquele que lá no versículo 1 diz para essa igreja: olha, vocês têm nome de que vive, mas no meu livro não tem nada registrado sobre vocês não. Aqueles que eu registrar aqui,
aqueles que conseguiram se manter de branco para andar comigo, esses vão estar aqui. E ninguém vai tirar eles daqui. Não existe mais essa chance. Eu vou trazer eles. Eu vou conservar eles. Eu vou manter eles. Olha o que ele diz no final do verso. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem vive sem esse Deus? Que vida existe sem esse Deus? Só Ele é, mais ninguém é. Ele completa essa carta dando para nós a mesma orientação que ele deu em todas as cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí você vai comigo lá em João 10, quando ele vai falar sobre o aprisco e as ovelhas. Ele diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas, elas ouvem. Aquilo que é cabrito, não escuta não. Aquilo que é ovelha de outro rebanho, não escuta não. Aquilo que faz de conta que é ovelha, não escuta não. Aquilo que sonha em ser ovelha, que deseja ser ovelha, que o alvo dela é ser ovelha, que o projeto dela é que um dia a genética dela mude por completo para ela se transformar em ovelha, isso aí não escuta não. Mas as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu gostaria de terminar com o texto de João. E eu gostaria que você guardasse esse texto no seu coração. João capítulo 12, os versos 46 a 48. Porque é um texto muito forte. E Jesus faz questão de deixar claro aquilo que ele pensa a respeito das pessoas que escutam, mas não têm muita preocupação em colocar em prática o que estão escutando. Ele diz assim: eu vim como luz para esse mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Não temos para onde correr. A palavra do Senhor nos une diante de um trono justo. A palavra do Senhor nos une e nos coloca no mesmo lugar. E um por um, ele vai julgar. E o julgar dele é reto, é santo, é justo. E aqueles a quem ele repudiar serão repudiados eternamente. E aqueles a quem ele absorver serão absorvidos eternamente. Não é uma decisão para o futuro, é uma decisão para ontem. Se você não tem essa garantia, eu quero te incomodar a não passar essa noite sem ter essa certeza. Se você não tem a garantia de que o seu nome está escrito no livro da vida, não tenha paz para dormir, porque você não tem garantia de se você vai acordar amanhã. Guarde e pratique. Pratique, porque tudo aquilo que o Senhor está te ensinando é para algo na sua vida. Ponha isso no seu coração. Ele está cuidando de você. Ele está te dando todas as ferramentas. Ele está te dando todas as chances. Ele está te dando tudo o que você precisa para vencer. Você não tem justificativa diante dele. Você não tem desculpa para não dar certo. É por isso que ele diz: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fora dele, você não pode nada. Foi ele que falou: sem mim, vocês não podem fazer nada.
eu gostaria de orar com você e pedir a Deus que coloque essa palavra em prática no nosso coração, que possamos ser sacudidos pelo Senhor, que possamos acordar nesse século 21 como a igreja viva dessa terra, não na placa, não na denominação, não na carteirinha de membro que a gente carrega na carteira ou na bolsa, mas no coração, na sinceridade de alguém que se prostra diante de Deus e que é reconhecido por esse Deus, de alguém que, quando toma uma sacudida do Senhor, acorda para a vida e muda, como alguém que realmente sabe que nós precisamos desesperadamente obedecer o que o especialista em vida está nos dizendo. Ninguém, absolutamente ninguém, tem mais habilidade para te ensinar sobre a vida do que ele. Ora comigo. Senhor Deus, Senhor amado, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra vai nos incomodando, vai mexendo conosco. E à medida que ela vai mexendo, ó Pai, ela vai nos mostrando aonde o Senhor quer que a gente chegue, aonde o Senhor quer nos levar. E o Senhor vai nos mostrando, ó Pai amado, que o seu projeto não é ficar jogando os nossos erros na nossa cara. Não é ficar nos mostrando, ó Pai, que erramos aqui, que erramos ali, que falhamos aqui, que falhamos ali. Isso o diabo já faz com perfeição. O seu projeto, ó Pai, é mostrar para nós que nós não precisamos continuar rastejando, mendigando, ó Pai, os farelos que caem da mesa. Hoje nós temos condições de nos assentar na mesa do Senhor como filhos honrados, e é isso que nós precisamos, mas isso não vai acontecer do jeito que a gente quer, isso não vai acontecer do nosso modo, vai acontecer do jeito que o Senhor escreveu, porque é a Tua palavra, Pai, que precisa nos moldar. Não é o Senhor que vai se moldar a nós, não é o Senhor que vai se converter a nós, somos nós que precisamos nos converter ao Senhor, nos moldar à Tua palavra, nos moldar ao Teu caráter, porque o modelo de perfeição é o Senhor, não somos nós. Por isso eu te peço, ó Pai, para com a vida desse irmão, para com a vida dessa irmã, que o Senhor, ó Pai, molde o caráter dele, que o Senhor molde a vida dele, que o Senhor faça, meu Pai amado, com que ainda essa noite, com que ainda esta semana, Senhor, ele perceba por que ele não morreu até hoje, porque o Senhor ainda continua, Pai amado, mantendo sobre a vida dele o espírito de vida, porque ele precisava passar, ó Deus, por essa sacudida, ele precisava passar, ó Pai, por esse chacoalhar do Senhor, ele precisa, Senhor, parar de ter o nome de que vive, e ele precisa ter vida real, e vida real, ó Pai, é só com o Senhor. Toma, Senhor, toma essa casa, toma essa família, toma esse ministério, toma, Senhor amado, essa vida nas Tuas mãos, porque a Tua palavra nos garante, ó Pai, que o dom e a vocação do Senhor são irrevogáveis. Ele não é um ex-crente, ele não é um ex-pastor, ela não é uma ex-missionária, uma ex-pastora, ela não é uma ex-diaconisa. O que o Senhor deu, ó Pai, nunca pode ser tirado. Ela pode até esconder, ela pode até enterrar, mas o talento está aí. E é isso que nós precisamos, ó Pai. Revela por que o Senhor nos tem mantido nessa terra. E guarda-nos, ó Pai, para que possamos vencer e glorificar o Teu nome. Essa é a Tua igreja, Senhor. Esse é o nosso momento. Em nome de Jesus, escreve a sua história no nosso coração, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amados,